Então, a revisão será em cima dos exercícios da lista. Eu selecionei, acho que uns 12 ou 15 exercícios da lista, mais ou menos. É que alguns têm letra A e B para resolver hoje. De quase todos os tópicos. Tem alguns tópicos que não são tão importantes, ou alguns tópicos que a gente acaba vendo um dentro do outro, né? Então, por exemplo, calcule, por exemplo, calcule ponto crítico e classifique. Dentro do ponto crítico você já vê derivada e derivada de segunda ordem. Então, em tese, você não precisaria ter colocado um exercício de derivada de segunda ordem. Então, alguns que a gente vê um dentro do outro, acabei não colocando na lista, na revisão. Eu separei por exercício e por áreas, né? Então, a primeira coisa, vamos começar pelo mais essencial, que foi a primeira coisa que a gente viu no semestre, no bimestre, melhor dizendo, que é derivada pela definição. Calcular derivada pela sua definição. O que é calcular derivada pela sua definição? Aquela que a gente calcula pelo limite. Lá no começo, eu coloquei a f' de x é o limite de h indo para zero, na f de x mais h menos f de x sobre h. Essa é a derivada a função derivada. Depois tem a derivada no ponto, que é um pouquinho diferente, que é aquela do f' de p, quando x vai para p. Aí é no ponto. A gente não usa o h, a gente usa x indo para p, dá f de x menos f de p sobre p, ou melhor, sobre x menos p, aí a gente está calculando a derivada no ponto. Nesse caso, é usando a definição, calcular a função derivada. Então, basicamente, substituir aonde tem x na função, a gente troca por x menos h, e aqui é só copiar a função normal. Então, vai ficar na f de x mais h, fica 1 menos 4, por quê? Porque o 4 que está multiplicando x, e dentro desse x a gente coloca x mais h. Então, 1 menos 4, que multiplica x mais h ao quadrado, menos. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, porque tem uma soma aqui, uma subtração, então tem que fazer jogo de sinal. Menos a função f normal, sem mudar nada. Então, só copiar ela aqui. Foi copiar dentro do parênteses. Tá? Daqui para a próxima linha, a gente tem que desenvolver esse binômio de Newton. Então, vai ficar 1 menos 4, e aqui fica quadrado primeiro, mais, já que é da soma, né? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Tá aqui, ó. Quadrado primeiro, x quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, h quadrado. Fazendo jogo de sinal, ou, tá certo, menos com mais menos, menos com menos mais. Ok? Então, por enquanto, a gente até pode cortar aqui esse mais um com esse menos um, mas vou fazer isso depois. Próximo passo agora é tirar isso aqui do parênteses, ou seja, fazer distributivo. Menos 4 vezes x quadrado vai ficar menos 4x quadrado, menos 4 vezes mais 2xh fica menos 8xh, e menos 4 vezes mais h quadrado fica menos 4h quadrado. Está aqui. Faz distributivo, menos 4x quadrado, menos 8xh, menos 4h quadrado. Menos 1 que já estava aqui fora, mais 4x quadrado. Esse menos 4x quadrado corta com esse mais 4x quadrado. Esse mais 1 corta com esse menos 1, e só sobra esses dois termos do meio. Fica menos 8xh, menos 4h quadrado, tudo isso dividido por h. Próximo passo, quando tem h no primeiro e h no segundo, coloca o h em evidência. Então fica limite do h, entre parênteses, menos 8x, né? Para entrar dentro do parênteses tem que cortar o h, porque o h fica aqui na entrada, menos 4h, já que era h vezes h, 1h ficou aqui na entrada, entra só 4h. h dividido por h, corta, fica limite de h indo para zero, de menos 8x menos 4h. Se a gente colocar zero no lugar do h, já que não dá mais divisão por zero, coloca o zero no lugar do h, fica menos 8x menos 4 vezes zero, que é zero, ou seja, a derivada é menos 8x. A gente já sabia desde o começo a derivada do número 1, zero. Então, por isso que não apareceu nada aqui. Menos a derivada de 4x quadrado, ds2 multiplicando, fica 4 vezes 2 vezes x, então menos 8x quadrado. A gente já sabia calcular aí desde o começo. Porém, né, tem que lembrar aquilo. Aqui era para calcular com um limite. O próximo, então esse foi a derivada pela definição. Próximo vem derivadas laterais. Então, nas derivadas laterais, lembrando que a gente vai fazendo a derivada lateral como se fosse no limite lateral. Vai calcular a derivada pela esquerda e a derivada pela direita. E comparar se as derivadas
forem iguais, então a função tem derivada no ponto. Se elas forem diferentes, quer dizer que ela não tem derivada naquele ponto. Ela tem derivada lateral, mas não tem a derivada no ponto. Então aqui eu peguei uma de módulo que é mais interessante. Por quê? Porque ela não está aberta, ela está implícita aqui, né? Não está explícita a relação dela. Então, antes de mais nada, se a gente voltar com a ideia de módulo, que a gente tem o módulo, basicamente é o seguinte, o 2 aqui está aqui fora não vai influenciar muito, ele vai aparecer normal. Mas quando a gente abre um módulo, então é 2 vezes o módulo de x menos 3. O que acontece? A gente tem que abrir basicamente o módulo. Aí só lembrando, né, o módulo ele fica ele mesmo o que está dentro do módulo já é maior ou igual a zero. Então, tudo que está dentro do módulo, não se o x é maior ou igual a zero. Tudo que está dentro do módulo é maior ou igual a zero. A gente troca o sinal de tudo que está dentro do módulo se ele for menor que zero. Ou seja, tudo dentro do módulo for menor que zero. Nesse caso aqui, como tem um 2 multiplicando, basicamente é só manter o 2 aqui, como ele já era positivo. Então, se o que está dentro do módulo já é maior que zero, você mantém normal do jeito que está. Se o que está dentro do módulo é menor que zero, daí você troca o sinal de tudo, já que é uma multiplicação. Beleza? Então, é 2 que multiplica x menos 3 se o x menos 3 já é maior ou igual a zero, ou menos 2 que multiplica x menos 3 se o x menos 3 é menor que zero. Aqui, onde que eu mexi, aqui vejo que eu não mexi em nada, eu só organizei aqui a parte da condição. Então, se x for maior ou igual a 3, você usa a primeira equação. Se x for menor que 3, você usa a segunda equação. Então, já temos aqui uma condição. Aonde que a gente vai calcular a derivada lateral? Nesse 3, que é o 3 que separa as duas funções. Ok? Então, primeiro vamos começar pela derivada à esquerda. Quem que é a derivada esquerda? Por valores menores do que, nesse caso, 3. Então, fica o quê? Limite de x indo para 3 pela esquerda, da f de x menos f de 3, sobre x menos 3. Aí sim, nesse aqui, lembrando, como que é a derivada num ponto, por isso que é x indo para p, e não h indo para zero. Então fica, substituindo, qual é a função quando x vai para 3 pela esquerda, ou seja, por valores menores que 3. Tem que olhar lá, se o x for maior ou igual a 3, usa a primeira, mas não é o caso, ele é menor que 3, então usa a segunda, por isso que ficou menos 2 que multiplica x menos 3, menos 2 multiplica x menos 3, ok? Menos, que é daqui no meio, por que que eu usei, veja que eu usei de cima, ó, 2 que multiplica x mais 3, menos 3, usei de cima, não tem um menos, senão ele tem que fazer menos com menos mais. Por que que eu usei a de cima? Porque nesse caso é a função exatamente no número 3. E se a gente entrar aqui, f do 3, você entra, 3 é maior ou igual que 3, então você usa essa primeira. Vai ficar 2 multiplica 3 menos 3, 0. Beleza? Então, 3 menos 3, 0. Então, menos 2 vezes x menos 3, menos 2 vezes 3 menos 3, tudo isso dividido por x menos 3. Primeiro caso, eu substituí a função para x menor que 3, porque menos indica menor. No segundo caso, isso aqui vai se repetir, porque a função é exatamente no 3, e exatamente no 3 a gente usa a primeira equação. Substituindo agora, a gente vai ficar com a f' de 3, aqui faltou o 3, né? Colocar o 3, não tem problema nenhum. Vai ficar sendo menos 2 que multiplica x menos 3, menos 2 vezes 0, 0, sobre x menos 3. Então, essa parte já era, nem escrevo mais. Só fica, ó, menos 2 que multiplica x menos 3, dividido por x menos 3. Vejam que esse que está multiplicando é exatamente esse que está dividindo. Posso cortar, corta aqui. Sobra o quê? Limite de menos 2, com x indo para 3 pela esquerda. Limite, aí vem das propriedades do limite. Limite de uma constante, não interessa qual é a tendência, é sempre a própria constante. Então, limite de menos 2, com x indo para 3 pela esquerda, continua sendo menos 2. Então, essa é a derivada pela esquerda da função 2, que multiplica o módulo de x menos 3. Aí, a gente tem que calcular agora a derivada pela direita. Se as derivadas forem iguais, a gente diz que a derivada nesse ponto é tanto. Se elas forem diferentes, a gente diz que a derivada não existe. Beleza? Então, segunda parte. Derivada
à esquerda, à direita, melhor dizendo agora. Derivada à direita, ou seja, por valores maiores do que P. Continua f de x menos f de p sobre x menos p. Aí, agora, por valores maiores do que 3, aqui, ó, maior do que 3. Para valores maiores ou igual a 3, a gente usa a primeira função. Por isso que ficou 2, que multiplica x menos 3, menos. Esse segundo termo, como eu falei, é o mesmo do anterior. Porque é no exatamente 3. Então, aqui, de novo, fica 3 menos 3, 0, vezes 2, 0, né? Só colocar. E aqui vai ficar, ó, 2 vezes 0. No primeiro nem mexi. Vejam que aqui cancela, nem escrevo mais, e ficou 2, que multiplica x menos 3 sobre x menos 3. De novo, corta aqui o x menos 3 do numerador com o x menos 3 do denominador, e nesse caso é mais 2 aqui na frente. Então, deu 2. Limite de x, aqui é o mais, né? Faltou um mais aqui. X indo para 3 pela direita de 2 é o próprio 2. Então, a derivada à direita é mais 2. Se a derivada esquerda deu menos 2 e a derivada direita deu mais 2, que a gente conclui que não tem derivadas. As derivadas laterais são diferentes. Beleza? Então tem que tomar cuidado com isso. Quando as derivadas laterais são iguais, a gente diz que ela tem derivada e exatamente esse valor que a gente calculou. Quando as derivadas laterais são diferentes, simplesmente não existe derivada. Naquele ponto, lembrando, naquele ponto. Pode ser que em outros pontos exista. Propriedades das derivadas, usar as propriedades, propriedade do derivado produto, derivada da soma, que mais? Da subtração, da divisão, subtração, divisão, deixa eu ver o que mais aqui, produto, divisão, soma, subtração e a derivada de constante também. Essas propriedades que a gente já viu as básicas lá. Então, primeiro essa daqui, a letra G da lista, que é o produto do polinômio x, nossa, 3x na quinta menos 1, vezes 2 menos x na quarta. Então, derivado do produto fica como? Derivado do produto aqui, né? Não sei porque eu repeti ela aqui, mas tudo bem. Derivado do produto fica a derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Lembrando que essa é a regra, vocês têm lá na listinha, na folhinha que eu passei para vocês. Imprimam ela ou deixem ela de fácil acesso para o dia da prova. Então, derivada de 3x na quinta menos 1 vai ser a derivada de 3x na quinta, que dá 3 vezes 5x na quarta, desce o 5, lembrando que desce 5 multiplicando, vezes o segundo sem derivar. Derivado primeiro vezes o segundo sem derivar, mais primeiro sem derivar vezes derivado do segundo. Derivado primeiro é derivado de 3x na quinta, que fica 3 vezes 5x na quarta, vezes menos a derivada do número 1, 0, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Derivada de 2, 0, derivada de menos 4, x, melhor, eu falei a resposta, menos 4, menos x na quarta, fica menos 4x ao cubo. Lembrando que desce o expoente e diminui 1 grau do expoente. Aqui fazer a distributiva, melhor fazer o produto primeiro, que vai ficar mais 15x na quarta, vezes 2 menos x na quarta, menos, aqui já está feito, só joguei para frente, menos 4x cubo, vezes 3x na quinta, menos 1. Agora sim, fazendo as distributivas, a gente vai ter que 30x na quarta, menos 15x à oitava. Lembrando que tem multiplicação de mesma base, mantém a base, somos os expoentes. Então fica 30x na quarta, já que é esse daqui vezes o primeiro, menos, já que é mais com menos, menos, 15x à oitava. Menos com mais menos, 4 vezes 3, 12, x ao cubo vezes x na quinta, mantém a base, somos expoentes, então x na oitava, menos com menos, mais 4x cubo vezes 1, 4x cubo. Só somando aqui, que dá para somar, então vai ficar, ó, esse 30 não soma com ninguém, fica aqui. Menos 15x à oitava com menos 12x à oitava, menos 27x à oitava. E o 4x cubo, que estava sozinho, também não foi somado com ninguém, só aparece ali no final, ali, 4x cubo. Aí eu fiz mais uma letra, a letra K, porque a letra K é divisão. Só para recordar, né, o processo da divisão também, divisar a derivada de divisão. Então, a derivada da divisão fica sendo derivado de cima vezes o de baixo sem derivar,
menos o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado. Ok? Então, derivada de 2x mais 4, fica derivada de 2x, 2, mais derivada do 4, 0. 2 vezes o segundo sem derivar. Menos, lembrando por que é um menos aqui não mais? Porque na derivada da divisão, na derivada da multiplicação é mais, mas a divisão é menos. Menos o primeiro sem derivar vezes a derivada do segundo. Derivada de 3x, 3, menos derivada do número 1, 0. Por isso que não tem a derivada do 1 aqui. Do mesmo jeito que não tinha derivada do 4 aqui. Fazendo a distributiva vai ficar 6x menos 2. Aí, menos, né? Aqui fica 2x vezes 3, menos 6x, menos com mais, menos 12. Tá aqui, ó. 6x menos 2, menos 6x menos 12. Esse mais 6x com esse menos 6x cortam, fica menos 2 com menos 12, menos 14 sobre 3x menos 1, tudo isso elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Regra da cadeia. Na verdade, aqui tem uma regra do produto com uma regra da cadeia. Então, por isso que ela fica meio longa. Então, a derivada dessa aqui vai ser a derivada de todo esse produto. Ou seja, derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Ok? Aí, dentro de cada uma delas, aqui que aparece a regra da cadeia. Porque, veja, 7t quadrado mais 6t elevado à sétima. Então, tem esse polinômio de dentro e o elevado de fora. Então, sai a derivada do de dentro. Aqui, então, daqui, esse pedaço aqui, ó, até aqui, é só o que está dentro do colchetes. Sai a derivada de dentro, ou seja, a derivada de 7t quadrado mais 6t, vezes a derivada da potência elevada à sétima. Desce o 7, multiplicando a base e diminui 1 grau do expoente. Então, era 7, passou para 6. Aqui que está dentro do colchetes, eu vou derivar, ele vai manter aqui dentro do colchetes, ó. Então, sai a derivada da interna vezes a derivada da potência. Mas a potência desce o expoente, mantém a base, elevado ao expoente menos 1. Era 7, virou 6. Vezes a segunda sem derivar, ó, veja que eu só repeti a segunda, mais, beleza? A primeira sem derivar, elevado a 7, aí dentro do segundo colchetes, a derivada dessa aqui. Só que também, essa aqui, ó, uma composta, tem o 3t menos 1 dentro da elevado a 4. Então, sai a derivada da parte de dentro da base, vezes 4, desce o 4, vezes a base elevada ao cubo, beleza? Aqui é só fazer a derivada de 7t quadrado mais 6t, derivada de 7t quadrado fica 7 vezes derivada de t quadrado, 7 vezes 2t, 14t, mais derivada de 6t, 6, vezes, aqui eu só repeti, daqui para cá eu só repeti, vezes 7, que multiplica 7t quadrado mais 6 elevado à sexta, vezes 3t menos 1 elevado à quarta, tá? Então aqui, só aqui foi feita uma derivada de novo. Aqui só foi repetido. Mas, aqui também já é repetido, ó, veja que eu só repeti, e derivei aqui dentro. Então, derivado de 3t, 3, menos derivado do número 1, 0, então fica só 3 vezes 4, esse 4 é daqui, vezes 3t menos 1 elevado ao cubo. Aqui eu repeti só. Então, só organizando aqui, porque não dá para fazer todas essas multiplicações, então vai ser um negócio imenso. Só joguei o 7 para frente e normal, né? Joguei aqui o 7 aqui na frente. Então, 7 que multiplica 14t mais 6, que multiplica 7t quadrado mais 6t a sexta. Veja que não dá para multiplicar aqui, porque um é na sexta e outro é na primeira, e menos ainda com esse aqui, porque a outra é quarta. Então, são 3 binômios que devem ser mantidos dessa forma. E aqui eu fiz 3 vezes 4, 12. 12 vezes 7t quadrado mais 6t na sétima, vezes 3t menos 1 ao cubo. Então, vamos lá. Como eu falei, derivada da base vezes a derivada da potência. Então, sai a derivada da base vezes a derivada da potência. Desce o 3, multiplicando a base original, elevado ao 3 menos 1, que já ficou 2. Então, aqui vai aparecer uma regra do produto, do quociente aqui. Fica a derivada de cima, vejo que aqui dentro, esse 3 eu joguei lá para frente, ó, só joguei ele para frente, e eu vou colocar dentro desse mesmo parênteses a derivada da divisão. Então, fica derivado de cima vezes o de baixo sem derivar, menos o de cima sem derivar vezes a derivada de baixo, dividido pelo de baixo ao quadrado.
Então, derivada de 7t mais 1 em relação a... Aqui é um t, tá, pessoal? Não é um x. Mas isso. Mas é só a questão aqui de eu mudar a notação. Então, derivada de 7t mais 1 em relação a t fica 7, só o 7, mais derivada de 1, 0. Então, 7 que multiplica o segundo sem derivar. 7 vezes 2t quadrado mais 3, menos o primeiro sem derivar, então fica 7t mais 1, vezes a derivada do segundo. Derivada de 2t quadrado, desce 2 multiplicando, fica 4t mais derivada de 3, 0. Dividido por 2t quadrado mais 3, tudo isso elevado ao quadrado, vezes a segunda parte. Então ficou, da primeira só deu 7, multiplica o segundo sem derivar, menos a primeira sem derivar vezes 4t, não vai, vezes 4t, não faz diferença colocar para frente ou para trás, não vai dar para mexer muito. Dividido por 2t quadrado mais 3 elevado ao quadrado, vezes o último termo que já está repetido. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Dá, mas a gente ia ter que elevar ao quadrado isso aqui, para poder fazer distributivo com esse aqui da frente, não ia adiantar muito. A conta ia ficar imensa e não ia reduzir muito não ia melhorar nosso trabalho. Tá? Então, pode parar por aqui mesmo. Que agora é só, como eu falei, só reorganizar o que já está aqui na frente. Então, regra do produto, a primeira foi com a regra da cadeia com a regra do produto, e a segunda regra da cadeia com a regra do quociente. O que mais aparece é a regra da cadeia. E, em geral, ela é associada com algum outro tipo de regra, regra do produto, regra do quociente. Beleza? Nunca, não é que é nunca, mas é difícil dela aparecer, só aparecer a regra da cadeia, sozinho. Que estranho, geralmente tem, né? Vai ter que fazer um desenvolvimento maior com a regra do produto também. 8, 9. Calcular as derivadas sucessivas até a ordem n indicada. Lembrando, 9 lá da lista. E aqui em cima, ó, derivada de ordens superiores. Então, primeiro, a ordem n2. Então, calcular até a derivada segunda da função raiz quadrada de 3 menos x quadrado. Como eu falei, a gente não aprendeu como calcular a raiz, o processo, né, de cálculo da raiz, mas sim da potência. Então, a gente escreve a raiz como sendo uma potência. Então, fica sendo 3 menos x quadrado elevado a meio. Ok? Como que fica a derivada disso? De novo, o que eu falei? Regra da cadeia. Tem a função 3 menos x quadrado dentro e a função potência, uma base elevada a meio. Então, sai a derivada do de dentro, tá aqui, ó, vezes a derivada da potência. Como que é a potência? Desce a potência, meio, vezes a base, certo? Elevado a meio, que é a potência anterior, menos 1. Ok? Então, sai a derivada da base, vezes desce a potência, vezes a base, elevado à potência menos 1. Derivada de 3 menos x quadrado fica, derivada do 3, 0, fica menos 2x. Tá aqui, ó, menos 2x. Vezes esse meio que desceu da potência, base elevado meio menos 1 inteiro, só pensar, tem metade, você perde um inteiro. Você tem metade, perde um inteiro, você fica devendo metade. Então, menos metade. Beleza? Esse mais 2 corta com esse menos 2. Então fica menos x vezes 3 menos x quadrado elevado a menos meio. Aqui, como é a derivada, aqui é a derivada primeira. Vejam, é só a derivada primeira. E aqui para chegar até a derivada segunda. Agora a gente tem que derivar. A derivada segunda vai ser a derivada dessa derivada que a gente acabou de calcular. E aqui cai agora numa regra do produto. Porque tem a função menos x aqui na frente. Lembrando que esse 2 cortou com esse 2, então tem a função menos x aqui na frente, vezes a função potência aqui do lado. Então fica a derivada primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Aqui, ó, derivada primeiro, vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar, vezes a derivada do segundo. Só que vejam que esse daqui, ó, já foi derivado, ó. Esse aqui a gente nem precisa calcular de novo, não é esse colchete, exatamente isso aqui, não é? Então já está feito. A gente só precisa calcular do lado esquerdo. Derivado de menos x, menos 1, vezes o segundo sem derivar, só vai trocar de sinal mesmo, mais o primeiro sem derivar, que está aqui, vezes a derivada disso aqui. Só que esse aqui já está derivado. Na verdade, eu fiz por extenso, nem precisava ter feito. Que bobeira minha. Eu podia ter colocado aqui direto essa equação aqui no final. Mas eu fiz, ó, desce a derivada da potência vezes a derivada da base, certo?
fazendo aqui o produto. Aqui só vou multiplicar por menos 1. Aqui menos com menos mais, com esse outro menos menos. Esse 2 corta com esse 2. E esse x vezes x, x ao quadrado. Então fica menos, já que aqui, né? 3 menos x quadrado elevado a menos meio, menos x vezes x menos x quadrado, vezes 3 menos x quadrado elevado a menos 3 meios. Ah, não é a mesma coisa. Desculpa, falei besteira, não é a mesma coisa. Porque aqui é mais meio e aqui é menos meio. Por isso que eu tive que repetir, refazer. Não é a mesma coisa. Tá? Primeiro, derivada primeira ordem, derivada exponencial, lembrando, tem que tomar cuidado na exponencial, porque se for só e na x, é ela mesma. Mas como tem uma função aqui, tem que calcular, multiplicar na frente pela derivada da potência. Então, fica a derivada da potência vezes a derivada exponencial. Derivada exponencial, só repetir ela mesma. Derivada da potência 2x mais 1, fica 2 só, derivado mais derivado de 1, 0. Fica 2e na 2x mais 1. Deriva isso aqui de novo. Então, a derivada segunda fica derivada de 2e na 2x mais 1. O 2 está para fora da derivada, lembrando, né, propriedade, o número está multiplicando, pode jogar para fora da derivada. Então, fica 2 vezes a derivada de 2x mais 1. Só que vejam, essa derivada já foi calculada aqui em cima. E deu o quê? Deu 2e na 2x mais 1. Beleza? Então, fica 2 vezes 2e na 2x mais 1. Aí agora, de novo, derivada terceira, vai ficar derivada, o 4 sai para fora da derivada, esse aqui já foi calculado, que está aqui. Desceu e deu exatamente isso aqui. Então fica 4 vezes 2 vezes e na 2x mais 1. 4 vezes 2, 8, e na 2x mais 1. A derivada sucessiva, quando envolve exponenciais, é muito simples. Agora, derivada de função implícita. Essa é mais complicada. Essa tem que lembrar das regrinhas. Deriva o y como se fosse um x, porém, tem que multiplicar por y'. Beleza? Sempre que derivar o y, tem que multiplicar por y'. Então, a derivada, já que é uma equação, né, a gente não consegue isolar o y nesse caso, então fica derivada de x cubo mais x quadrado y mais y quadrado igual a derivada do zero. Derivada do zero é zero, derivada do número é número. Só que aqui tem regra, tem duas equações aqui, regra da soma, né, derivada da soma, e depois regra do produto. Então, derivada da soma, das três derivadas. Derivada de x cubo mais derivada de x quadrado vezes y, e aqui tem um produto, então tem que fazer a regra do produto, derivado do primeiro vezes o segundo sem derivar, mais o primeiro sem derivar vezes o derivado do segundo, mais o y, derivado de y ao quadrado. E aqui, nesses dois, vai aparecer a derivada do y, então tem que multiplicar pelo y'. Derivada de x cubo, 3x quadrado, mais, aqui já apliquei a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda sem derivar, mais a primeira sem derivar vezes a derivada da segunda. Aí a derivada de y é y' mesmo. Seria 1 vezes y', só escreve y'. Ok? Quando é derivada só do y. Se for outra função de y, é outra coisa. Mais a derivada de y quadrado. Deriva como se fosse um x. Então, se fosse um x, seria 2x, né? Então, fica 2y vezes y', tá? Sempre que derivar y, multiplica por y', tá, pessoal? É a regra. Próximo passo agora é calcular essas duas derivadas. Se bem que essa derivada só, essa já está feita. Então fica 3x quadrado mais derivada de x quadrado, 2x vezes y. Não multiplico por y' aqui, porque eu não estou derivando o y, estou derivando só o x. A derivada do y apareceu no segundo. Mais x quadrado vezes y', mais 2y vezes y' igual a zero. Beleza? Agora, para isolar o y', tudo que tem y' fica no lado esquerdo, o que não tem y' multiplicando, por exemplo, esses dois elementos aqui, pulam para a direita e trocam o sinal. Então, ficou na esquerda x quadrado vezes y', mais 2y vezes y'. O 3x quadrado mais 2xy pulou para a direita, trocaram de sinal, ficaram menos. Beleza? Próximo passo, como tem y' no primeiro e no segundo, isola y'. Então, y' em evidência, x quadrado vezes y' dividido só pelo y', entra no parênteses só o x quadrado. Mais 2y vezes y' dividido pelo y', entra no parênteses só 2y. E do lado direito não mexe mais. Como a gente quer isolar o y' para saber qual é a derivada do y, então basicamente isso que está multiplicando passa dividindo. E está aqui.
Y' fica sendo o menos 3x² menos 2xy, que já estava do lado direito, dividido por x² mais 2y, que é o que estava multiplicando e passou dividindo. Beleza? Então, lembrando, nas derivadas de funções implícitas, quando a gente deriva o y, a gente tem que multiplicar por y'. Deriva normal como se fosse um x, aí multiplica por y'. Beleza? Tudo bem? Nada de dúvidas, parece que tá tudo ótimo. No caso, se aparecer daí uma raiz aí, é só elevar meio daí. Isso, eleva a meio. Por exemplo, se fosse raiz de y, por exemplo, fica y elevado a meio. Então, você deriva, ficaria desce o meio, vezes y elevado a meio menos 1, que ficaria menos meio. Aí, fora de tudo, multiplica por y'. Então, ficaria meio de y elevado a menos meio, vezes y'. Só que o y fica fora da raiz, beleza? E raiz cúbica é o mesmo conceito, né? Daí é um terço. Daí, raiz cúbica é 1/3, só isso. E se for, por exemplo, raiz cúbica de y²? Aí você escreve y elevado a 2/3. Tá aí, ó. Suponha que a gente queira essa aqui, ó. Tá aparecendo para vocês, né? Raiz cúbica de y². A gente escreve como y elevado a 2/3. Para derivar isso, lembrando que é derivada de função implícita, certo? Fica derivada de y elevado a 2/3. Desce o 2/3, já que é uma potência, vezes y elevado a 2/3 menos 1, vezes y'. Tem que lembrando, no final das contas, multiplica por y'. Aí aqui dentro fica só 2/3 menos 1 inteiro, fica menos 1/3. Beleza? Vezes y'. Só que esse y' vai aparecer fora da raiz. A gente vai, no final das contas, vai voltar para a raiz. Por ser menos 1/3, ele vai para baixo, tá? Vai para baixo. E por ser 1/3, ele volta para dentro da raiz cúbica. Então fica assim, 2/3 de vezes 1 sobre raiz cúbica de y vezes y'. Beleza? Não sei se era essa dúvida, Vitor. Sim, sim. Era mais na parte do que fazer, né? Quando aparece raiz, por exemplo, com esse tipo de... Mesmo. Mas já ficou uma ideia a mais. Mas entendeu como que faz? É que quando a gente tem raiz, a gente tem que escrever na potência. Aí, a raiz que está dentro aqui do número vai para o numerador, ou melhor, a potência que está dentro do número vai para o numerador, e a raiz aqui vem aqui para baixo do denominador. Beleza? Então, continuando. Não, isso aqui já foi derivada de função implícita. Agora vamos para o diferencial de uma função. Se eu não me engano, tem dois desse diferencial. Tem esse que é para calcular o ΔY e o DY, e o outro que é para fazer a aproximação de uma raiz. Aí eu vou fazer com vocês uma da aproximação da raiz também com o dx negativo, que tem na lista. Eu não fiz durante a aula, não fiz com vocês com dx negativo, fiz só dx positivo. Vamos fazer agora um com dx negativo. Para ver qual é a diferença, né? Daí vocês já basicamente fica faltando acho que só um que eu não fiz na lista daí. Que o raiz de 50 a gente fez na aula, né? Nem precisou, foi na aula mesmo que a gente fez. Acho que só fica faltando um deles. Então, primeiro aqui é para calcular o ΔY e o DY. Lembrando, ΔY é o valor exato e o DY é o valor aproximado. Beleza? Então, vamos começar pelo ΔY. Então, ΔY é f de x mais dx, ó, o x é 1, dx é 0,01, menos f de x. Ou seja, f de 1,001 faz 1 mais 0,001 menos f de 1. Beleza? Aí, próximo passo. Aqui, só substituir. Substituir nesta função aqui. Ficou meio acumulado um em cima do outro, mas é para caber todas as contas num único slide. Nesta função, substitui 1,001. E nesta mesma função, substitui o 1 só. Então, 1 sobre 2 multiplica 1,001 ao quadrado, menos 1 sobre 2 vezes 1 elevado ao quadrado. Então, esse primeiro deu 0,4990,
E o segundo deu 0,5, porque 1 ao quadrado 1, 1 sobre 2, 0,5. Então, neste caso, fazendo o primeiro menos o segundo, deu menos 0,01. 0,001. Beleza? Aí, esse é o valor exato. Esse é o valor exato. Vamos para o aproximado. No aproximado, de que a gente precisa? O dy, que é aproximado, é a derivada do y, aplicado nesse x aqui, vezes esse dx aqui. Então, a primeira coisa é derivar o y. A derivada do y é a derivada de 1 sobre 2, que multiplica x quadrado. O que eu fiz? Eu só joguei o x quadrado para cima com o sinal negativo aqui na potência. Então, meio de x elevado a menos 2. O meio, como é constante, sai para fora da derivada. Então, por isso que ele saiu aqui. Vezes a derivada de menos 2. Ou melhor, vezes a derivada de menos 2 de... Estou falando resposta. Vezes a derivada de x elevado a menos 2. Então, já que é potência, desce o menos 2 multiplicando, vezes menos 2 menos 1, que dá menos 3. Então, esse 2 corta com esse 2, mais com menos, menos. X elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 elevado a x ao cubo. Então, essa é a derivada. Beleza? Então, só montando o diferencial aqui. Quando ele pergunta qual é o diferencial, é montar essa expressão aqui, que é essa que está aqui embaixo. Ó. O diferencial do y é igual a menos 1 sobre x ao cubo dx. Substituindo, lembrando que quando a gente vai aplicar no diferencial, é substituindo o x inicial. Beleza? Vezes o dx. Então fica menos 1 sobre x ao cubo, ou seja, menos 1 sobre 1 ao cubo, vezes o dx, que é 0,001. Aqui, 1 ao cubo, 1 dividido por 1 multiplicado por menos, menos. Então, menos 0,001. Vejam, neste caso, o aproximado deu exatamente igual o exato. Exatamente igual ao exato, né? Tá meio estranho, mas é isso aí mesmo. Neste caso, não teve erro. Neste caso. Por que não teve erro? Porque a função é muito suave. Ela é tão suave que ela quase se aproxima a uma reta. Lembrando que isso aqui a gente faz a aproximação pela reta e aqui a gente tem a função normal. Beleza? Então, por isso que ficou bem próximo. Ficou, na verdade, exato, não errou. Ok? Aí, próximo. Calcular um valor aproximado para as seguintes raízes. Na verdade, só uma raiz, né? É que eu copiei exatamente o enunciado da questão. Raiz quarta do 13. Então, raiz quarta do 13. A primeira raiz que a gente conhece que tem raiz quarta é o 16. A raiz quarta do 16 é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 na quarta é 16. Então, mais próximo que a gente conhece é 16. Tem uma mais próxima, uma segunda mais próxima? Tem. Raiz quarta do número 1 é 1. Só que a distância do 13 para 1, 12 unidades, 12 inteiros, né? É a distância do 13 para o 16, 3 inteiros. Então, é mais fácil a gente pegar do 16, que a gente vai cometer um erro menor. Beleza? Então, o que a gente tem? Lembrando só, a raiz quarta a gente vai escrever como x elevado a 1 quarto. Só isso que vai ter de diferença. Beleza? Para a gente poder derivar essa função, a gente tem que derivar ela. Então, qual é o nosso x inicial? O x que a gente conhece é a raiz exata, que é de 16. A gente sabe que a raiz quarta de 16, 2. Então, o nosso inicial vai ser 16 e o final é onde a gente quer calcular, 13. Nesse caso, o dx vai ser negativo. Por quê? Como a gente calcula o dx? É o final, que é 13, menos o inicial, que é 16. 13 menos 16, menos 3. Por isso que eu falei, vamos pegar um que vai dar negativo, porque a gente não fez durante a aula esse com negativo. Beleza? Então, de resto, faz tudo normal. Só que o nosso dx vai ser negativo. Então, na hora de somar, em vez de ser 2 mais o dx, vai ficar 2 menos o dx, porque o dx vai ser negativo. Próximo passo é derivar a x elevado a 1 quarto. Então, desce 1 quarto, desceu aqui 1 quarto multiplicando, x vezes 1 quarto menos 1 inteiro. 1 quarto menos 1 inteiro fica menos 3 quartos. Beleza? Próximo passo agora é calcular o diferencial. O dy é 1 quarto. Aqui eu só joguei ele para baixo, tá? Quando ele volta para baixo, o que era negativo na potência passa a ser positivo. E eu voltei ele para a raiz. Então, 1 quarto da raiz quarta de x ao cubo.
Por ser 3, ele vai vir na potência, e o 4 para ser raiz aqui. Agora sim a gente calcula o dy. Então, substituindo, o nosso x é o 16, certo? Nosso x exato é o 16, e o nosso dx é menos 3, que é o que vem aqui, ó. Então, a gente joga o que a gente conhece, a raiz, 16, e o dx é menos 3. Fica 1 sobre 4, raiz quarta de 16 ao cubo, vezes menos 3, certo? Esse aqui vai ser raiz quarta de 16 ao cubo. 16 é 2 na quarta. Então fica 2 na quarta elevado ao cubo, fica 2 na 12ª, 2 na 12, certo? Então aqui vai ficar, só fazendo essa continha aqui, né? Faz isso aqui na calculadora, vai ficar 0,03125 vezes menos 3. Por que menos 3? Do diferencial aqui de fora, vezes menos 3. Fazendo essa conta dá menos 0,093, menos 0,09375. Beleza? Próximo passo agora. Esse é o diferencial. Esse é o quanto a gente vai tirar da raiz quarta de 16. Porque a raiz quarta de 16, como eu falei, a gente conhece. Então, a raiz quarta de 13 é aproximadamente raiz quarta de 16 mais o diferencial. Como eu falei, só que o diferencial é negativo, então vai ficar menos. Então fica raiz quarta de 16, 2. O diferencial é menos 0,09375. Então, menos 0,09375. Fazendo essa conta dá 1,90625. Esse é o aproximado. Então é bom que a gente agora tem um que é com um dx negativo, que a gente não tinha feito na aula. Esqueci, acabei esquecendo. Com dx negativo. Só título de curiosidade, a raiz exata, a raiz cúbica, desculpe, a raiz quarta de 13 é 1,8988. Lógico, tem um monte de casas decimais, mas pegando nas 4 casas decimais, 4 primeiras casas decimais, dá 1,8988. Tá bem próximo, né? Que na verdade tá um errinho aí, pouca coisa aqui, fazer a diferença. Beleza? Um erro muito baixo. Quer ver, ó, se eu tiver o erro percentual cometido, ele é 1,8988 menos 1,9063 dividido por 1,8988. O erro percentual é de 0,4%. Não é nem 4, nem 1%, 0,4% de erro. Então, um erro muito baixo. Não fica, não é menos dy ali, professor? Não, é sempre mais dy, só que o dy é negativo. Por isso que ele Ah, fica, ok. se colocasse menos dy, ia ficar menos com menos, ia ficar mais. Daí ia dar errado. É sempre mais dy, mas como o dy, por sua vez, é negativo, por isso que ficou menos. Beleza? Então, sempre mais dy. Tem que tomar cuidado com isso. Se você colocasse menos dy aqui, ia ter que fazer o jogo de sinal desse menos com esse menos, fica mais. Aí ia dar totalmente errado. Deixa eu só ver qual é o erro. Esse é o erro percentual, o erro absoluto. Erro absoluto quando faz o exato menos o aproximado. O erro absoluto é de 0,0075. Então, na terceira casa decimal está o erro. Muito baixo. Como eu falei, né? Menos de 0,5%. 0,4% de erro. Ok? O professor, na 13, a gente tem que fazer o delta y menos o dy ou foi só um erro ali? Não entendi. No exercício 13 da folha. Qual que é o 13? Não é esse, né? Não tem nenhum exemplo aí. Ah, É não. que no, Calcula, faz assim, ó. Calcula o delta y, igual foi feito aqui o delta y, só que sem substituir o x. Só coloca x mais dx. Ele é mais teórico, o 13. Coloca x mais dx menos f de x. Substitui x mais dx na função. Aí depois calcula o diferencial que é por essa fórmula aqui. Ele é mais um exercício teórico, ele não é aplicado.
Só para vocês trabalharem com o diferencial e com o delta y. Beleza? Então, continuando. Já foi feito. Já foi feito. Nossa, perdeu tudo. Calma aí que perdeu toda a apresentação aqui. Por que que nos pontos críticos? As animações ele perdeu. Devo ter esquecido de colocar, na verdade. Uma aqui nesse daqui. Pontos críticos. Determine e classifique os pontos críticos. Tá quase acabando. Determinar e classificar os pontos críticos das funções, das seguintes funções. Então, peguei um polinômio bem grande. E esse eu quero desenhar para vocês no GeoGebra. Deixa eu já até abrir o GeoGebra. Para mostrar realmente que vai aparecer algo estranho. Ele vai ficar com algo meio estranho ali. O gráfico dele. Aqui. Então, f de x igual a x na sexta menos 2x na quarta. Então, vamos lá. Primeira coisa, como que a gente calcula os pontos críticos? Deriva a função igual a zero. Esse é para identificar quais são os pontos críticos. Depois, a gente substitui, calcula a derivada segunda e substitui cada ponto para classificar se é máximo ou mínimo. Então, x na sexta menos, a derivada de x na sexta menos 2x na quarta fica, desce o 6, então fica 6x na quinta, menos o 2 está para fora da derivada, desce o 4 multiplicando, vezes x ao cubo. Beleza? Ou seja, 6x na quinta menos 8x ao cubo. Essa é a derivada primeira, igual a zero. Como tem x ao cubo aqui e x ao cubo aqui, na verdade 2x ao cubo aqui e 2x ao cubo, eu tirei o 2x ao cubo em evidência. A gente já consegue ter 3 raízes de uma vez só. X ao cubo, 2, só tirei o 2x ao cubo em evidência. Aí, o 6 dividido por 2 dá 3, e o x ao quinta dividido por x ao cubo dá só x quadrado. Beleza? Menos, que é o sinal do meio. O 8 dividido por 2 dá 4. X ao cubo dividido por x ao cubo dá 1. Por isso que só fica 4 vezes 1, 4. Aí aqui a gente tem um produto. Tem dois termos se multiplicando que igualadas a zero. Aí a gente tem daqui um teorema da aritmética que diz o seguinte: se dois números multiplicados são iguais a zero, a gente não pode ter os dois ao mesmo tempo igual a zero. Então a gente tem ou o primeiro igual a zero ou o segundo igual a zero. Porque, embora faça sentido 0 vezes 0 é igual a zero, mas uma equação, se a gente tem 0 vezes 0 igual a zero, um dos zeros a gente passa dividindo, e aí não dá para dividir por zero. Então, por isso que a gente precisa que um seja diferente de zero e o outro igual a zero. Então, a gente vai ver os dois casos, quando o primeiro igual a zero e quando o segundo igual a zero. Então, quando o primeiro igual a zero, fica assim 2x ao cubo igual a zero, lembrando, o primeiro é igual a zero, 2x ao cubo igual a zero, certo? São 3 raízes, já que é x ao cubo. Isolando aqui, o 2 passa dividindo, 0 por 2, 0. Raiz cúbica de 0, 0. Então, x1 igual a 0, x2 igual a 0, x3 igual a 0. Já que nesse caso a gente tem 3 raízes e as 3 são iguais a 0. Beleza? Segundo passo, agora, segundo caso, quando esse daqui é igual a 0. Então, fica 3x² menos 4 igual a 0. Se isolar, o mais 4, o menos 4 pula cerca, fica mais 4. O mais 3 passa dividindo, então fica x² igual a 4 terços. E tirando a raiz quadrada, a gente vai ter que x igual a mais menos raiz de 4 terços. Ou seja, o x4 é mais raiz de 4 terços e o x5 é menos raiz de 4 terços. Beleza? Só resolvendo isso daí, isolando x. Ok, agora a gente tem 5 pontos, na verdade 3, né? Porque o zero se repetiu 3 vezes, então só precisa substituir uma vez o zero. Então, 3 pontos para classificar. Aqui foi só para determinar os pontos críticos. Temos 3. 0, mais e menos raiz de 4 terços. Próximo passo é calcular a derivada segunda da f. Essa é a derivada primeira, então deriva a derivada. Derivada de 6x, 6x na quinta, desce o 5 multiplicando, fica 6 vezes 5x na quarta, 30x na quarta. Menos 8, desce o 3 multiplicando, então 8 vezes 3, 24x². 30x na quarta menos 24x².
Beleza? Essa é a derivada segunda. Agora a gente vai substituir cada um dos 3 pontos para ver. Se for maior que zero, ponto de mínimo. Se for menor que zero, ponto de máximo. E se for igual a zero, ponto de inflexão. Só que essa aqui é curiosa, essa função. Eu só copiei de novo aqui o enunciado, a derivada segunda está aqui, beleza, repeti. Agora, primeiro, no zero, vai ficar 30 vezes zero na quarta, 30 vezes zero na quarta, zero, vezes 30, zero, menos 24 vezes zero ao quadrado, zero, ponto de inflexão. Vou desenhar o gráfico para vocês verem que tem uma coisa estranha nesse ponto de inflexão. Segundo, no mais raiz de 4, ou de 4 terços. Fica 30 vezes raiz de 4 terços à quarta, menos 24 vezes raiz de 4 terços ao quadrado. Calculando tudo isso, deu mais 21,33, que é ponto de mínimo. A mesma coisa para o menos, porque vai ficar, ó, na quarta o menos fica positivo, sempre que a potência par, fica positivo e fica positivo. Então deu o mesmo valor, ponto de mínimo. Então, olha qual é o problema. Aqui, lembrando, né, o menor é o menos raiz de 4 terços, o do meio é o zero e o maior é o raiz de 4 terços. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar agora o GeoGebra com vocês, parar essa apresentação e mostrar o GeoGebra que a gente vai desenhar essa função, e ela é bem estranha. Se não me falha a memória, é x na sexta menos 2x na quarta. Acho que já está aparecendo para vocês aí. Já. X elevado à sexta menos 2x elevado à quarta. Olha como que é a função. Na verdade, ela tem 2 pontos de mínimo, mínimo e mínimo, e aqui no zero, aí que está o problema. Em tese, seria um ponto de máximo, pela forma que a gente está olhando o gráfico. Só que ele classifica como um ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão aqui, na verdade, ele não é um ponto de inflexão. Se a gente aproximar muito, ele não dá para ver, não tem como ver, mas na verdade provavelmente o que acontece. Deixa eu colocar, nossa, aproximei demais. Não faz muito sentido. Aqui, na verdade, é um problema da classificação. Sempre que dá ponto de inflexão, a gente tem que analisar a função, porque às vezes ponto de inflexão ela pode ser um ponto de máximo ou de mínimo, só que ela não consegue definir, certo? Então, ela tem um ponto de mínimo, um ponto que é uma raiz tripla, né, de máximo, que ela classificou como ponto de inflexão, e mais um ponto de mínimo, beleza? Se a gente desenhar o gráfico da derivada, deixa eu fechar isso aqui, não sei porque está aparecendo. Derivada da f. Aí, ó. Derivada f, que ponto de uma das raízes, certo? Aqui, sim, na derivada é um ponto de inflexão. Beleza? Que a concavidade tá, ó, a reta tangente está embaixo, de repente ela passa para cima. Então, ela realmente aqui é um problema que ela não consegue classificar. Vamos colocar aqui. Derivada da f igual a zero. Vamos ver se ela tem. Não tem nada. Okay? Então, sempre que tem ponto de inflexão, é bom a gente olhar o gráfico, porque às vezes ela pode dar essa classificação errada. Acontece bastante. Ela não consegue classificar muito bem os pontos de inflexão, por isso que a gente tem que olhar o gráfico. Tá? Voltando para a apresentação dos slides. Já está mais ou menos para o final, tá? Daí a gente tira as dúvidas pontuais. Então, as duas funções agora marginais. Aí, as últimas duas é regra de L'Hopital e polinômio de Taylor. Então, custo marginal, só lembrando, é o 21, né, que ele fala, calcule o custo marginal, a letra B, calcule o custo marginal para 5 e interprete o resultado. A letra C, calcule o custo marginal para 10, mas é a mesma ideia. Então, função custo marginal, só lembrando, como que a gente calcula o custo marginal? Custo marginal é a derivada da função custo. Basicamente isso. Ou seja, deriva a função 0,3x ao cubo menos 2,5x quadrado mais 20x mais 200. Calcula a derivada disso.
No 0,3 desce o 3 multiplicando, então fica 0,3 vezes 3x², menos 2,5 vezes o 2x, já que desceu o 2 multiplicando, mais derivado de 20x, 20, mais derivado de 200, 0. Beleza? Então, o custo marginal, só multiplicando, fica 0,9x², menos 2,5 vezes 2, fica 5x, mais 20, mais 20 só. Beleza? Aí, essa é a nossa função, é a letra A. Só calcular a função custo marginal, que só está dizendo, calcule custo marginal. Montar a função, está aqui. Não tem essa seta, é um ponto. Segundo, aí sim, na letra B, ó, calcule o custo marginal para 5 e interpretar o resultado. Então, custo marginal para 5 é só substituir 5 aqui. Então, vai ficar assim, ó, 5, no 5 fica 0,9 vezes 5 ao quadrado, menos 5 vezes 5, só jogar aqui, mais 20. Fazendo essa continha, deu mais 17,5. Beleza? O que significa esse 17,5? Já que a gente está em cima do 5, trabalhando em cima do 5, beleza? Então é o seguinte, esse 17,5 significa o preço, o custo, né? Já que é o preço cobrado, custo para produzir a sexta unidade. Lembrando, quando a gente calcula para 5, a gente quer saber o preço da sexta unidade. Na letra C, a gente calcula para 10, a gente vai saber o preço para a 11ª unidade, tá? Então, sempre para a próxima unidade. Ok? Tudo bem? Certo? Alguma dúvida aí, pessoal? Tranquilo? Então, calcula a derivada, substitui o valor. Aí a interpretação diz o quê? Já que a gente substituiu o 5, é o preço da próxima unidade, da sexta, não de 6 unidades, só da sexta. Beleza? Próximo, agora a receita marginal. Essa aqui ela não dá um valor fixo. Ah, calcule a receita marginal para 90. Não, porque a gente já vai ver qual é a ideia aqui nesse aqui. Então, dada a receita, R de x igual a 100x, obtenha a receita marginal e interprete o resultado. Então, receita marginal, derivada da receita, R' de x. Derivada de 100x, 100. Vejam que não tem x para ser substituído. Qual é a interpretação que a gente efetuou, então? Já que é um valor constante, então, para qualquer quantidade produzida e vendida, se você vender mais uma, você sempre vai aumentar em 100 unidades, 100 reais, ou nesse caso, 100 dinheiros, na venda da próxima unidade. Então, se você está vendendo 50 unidades, se você vender a 50ª, você vai ganhar 100 reais. Se estiver vendendo 90, a 91ª vai continuar ganhando 100 reais. Então, não importa qual é a posição, qual é a unidade que você está vendendo. Qualquer unidade gerada, ou melhor, vendida, sempre vai aumentar em 100 reais a receita. Beleza? No anterior, nesse anterior aqui, depende do número. Se você colocar 10, já vai ficar diferente. Vai ficar, ó, 0,9 vezes 10 quadrado ficam 90, menos 50, mais 110. Então, dá 60. Então, se você tiver com 10, vendendo 10 unidades, a 10, ou melhor, fabricando 10 unidades, a 11ª vai custar 60 reais. Então, mudou. Do 5 para o 10, mudou o valor da peça adicional, certo? Nesse aqui não, nesse aqui qualquer peça sempre vai ter mesma receita gerada de 100. Então, primeiro, limite, a letra E, limite de x indo para 3, o 6, menos x, 2x, melhor dizendo, mais 3x² menos x ao cubo, dividido por x na quarta, menos 3x³ menos x mais 3. Primeira coisa que tem que ser feita é verificar se realmente dá uma indeterminação, né? Então, fica lá, substituindo o 3, fica 6 menos 2 vezes 3, dá 6 também, 6 menos 6 já deu 0.
mais 3 vezes 3 quadrado, 3 quadrado 9, vezes 3, 27, então mais 9 menos 27, ou mais 27 menos esse 27, 0. O numerador deu 0. 3 na quarta dá 81. Vejam, 3 vezes 3 ao cubo também é 3 na quarta. Então 3 na quarta menos 3 na quarta, 0. Menos 3 com mais 3, 0. 0 sobre 0, 0. Então pode aplicar a regra de L'Hopital. O que a gente faz agora? Em vez de calcular o limite desse daqui, calcula o limite da derivada, divisão das derivadas. Então, a derivada de cima dividido pela derivada de baixo. Lembrando, não é a regra da derivada. É a derivada de cima dividido pela derivada de baixo. Menos 2 mais 6x menos 3x quadrado, derivada de cima, né? Sobre derivada de baixo. Desce o 4, 4x cubo, menos desce o 3 multiplicando, 3 vezes 3, 9x quadrado, menos 1, porque derivada de x, mais derivada de 3, 0. Beleza? E a gente substitui agora o 3 neste novo limite. Fica menos 2 mais 6 vezes 3, então, menos 2 mais 18, mais 16. Mais 16 menos 27, menos 11. Beleza? Dividido por, aqui dá 27 vezes 4 dá 108, mais 108, menos 81, menos 1, então mais 108, menos 82 dá 26. No final das contas, deu menos 11, 26 avos. Beleza? Se der 0 sobre 0 de novo, mais uma rodada de regra de L'Hopital, como a gente fez na aula passada. Beleza? E por último, aqui, essa no infinito, para lembrar, né, que a gente pode fazer no infinito, mais ou menos infinito. Limite de x indo para menos infinito de 5 menos 5x ao cubo sobre 2 menos 2x ao cubo. Então, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Substituir para ver se dá infinito sobre infinito ou 0 sobre 0. Substituindo, fica menos infinito ao cubo, fica menos infinito. Com esse menos, fica mais infinito. Esse menos infinito ao cubo fica menos infinito. Com esse menos, fica mais infinito. Certo? Então, infinito sobre infinito, indeterminação. Calcula a derivada de cima, dividido pela derivada de baixo. Derivada de 5 menos 5x ao cubo, dividido por 2 vezes menos 2x ao cubo. Aqui tem um menos também, que ficou faltando. Então, desce o 3 multiplicando, fica menos 5 vezes 3, menos 15x quadrado. Desce o 3 multiplicando, menos 2 vezes 3, menos 6x quadrado. Beleza? Só que vejam, nem, aqui antes mesmo de aplicar o limite. Se eu aplicar aqui, vai dar infinito sobre infinito de novo. Antes de aplicar o limite, corta, dá para cortar esse x quadrado dividido com esse x quadrado, dá para cortar. Certo? Então fica menos 15 sobre menos 6. Limite menos com menos mais. Limite de um número, próprio número. Então deu 15 sobre 6. Então daqui para cá eu só cortei o x quadrado com o x quadrado. Beleza? Fica 15 sobre 6. E aí sim acaba a revisão.